Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre equações de segundo grau. Sendo que aqui temos o seguinte: determinar no conjunto R o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações. Observe que temos aqui equações do segundo grau. 1x² menos 1 igual a 0. 1x² mais 49 igual a 0. 1x² menos 18 igual a 0. E 16y² que é igual a 9. Mudou aqui a variável, mas o procedimento serão os mesmos, tanto na letra A, B, C e T, mesmo processo. Mas para isso vamos observar o seguinte: a equação do segundo grau é ax mais bx mais c igual a 0. Isso aqui é a representação da equação do segundo grau, já foi abordada anteriormente, com a condição que A, que é o coeficiente, diferente de 0. Assim eu tenho três coeficientes na equação, A, B e C. O A está junto ao x², o B está junto ao x e o C é o termo independente, com o coeficiente A sempre diferente de 0. Vamos aplicar agora a resolução. Na videoaula anterior foi visto o seguinte: sendo o coeficiente C igual a 0, você colocar o fator em evidência, que seria o x. Já nessa equação aqui, vocês não irão colocar o fator comum em evidência. Por que você não vai colocar o fator comum em evidência? Porque você não vai ter. Nessa questão aqui, você tem o coeficiente B igual a 0. Você não tem o elemento B. Assim, aqui B em todas as equações corresponde a 0. Quando B corresponde a 0, você pode utilizar a forma resolutiva, a fórmula de Bhaskara, para poder resolver essas equações. Mas eu irei aplicar o processo de resolução como fosse uma equação do primeiro grau. Vamos isolar x, ou a variável, quem tiver variável, primeiro membro. Quem não tem variável, no segundo membro. Primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade. Assim iremos fazer isso. Utilizar o processo de equação de primeiro grau. Começando a resolução através da equação de primeiro grau, isolando. Assim eu tenho 1x², ele permanece aqui. Está menos, esse elemento passa mais. O zero elimina, está menos, passou mais. Agora eu vou tirar o expoente, porque aqui eu não tenho eu tenho 1, não precisa, está 1, está multiplicando, passa dividindo. Se eu for dividir por 1 não vai mudar nada, que aqui só tem 1. Se fosse outro número, você colocar em forma de divisão. Mas aqui eu tenho um expoente 2. Como está em forma de expoente, que é potência, a operação inversa da potenciação será a radiciação. Assim, x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. X, que é a variável, será mais ou menos, porque na raiz quadrada você pode ter um valor positivo e um valor negativo. Por isso a resposta vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1, que corresponde a 1. Assim, quem é o conjunto de solução dessa equação incompleta do segundo grau? Porque B é igual a 0. É menos 1 e 1. Observe que você tem um valor positivo e um valor negativo. Assim, está menos, passa mais. Está em forma de potência, bota em forma de raiz. Vamos para o próximo item. Mesma coisa, eu tenho 1x² mais 49 igual a 0. Vamos isolar. Assim ficar 1x², que é igual, está mais, passa menos, vai ficar menos 49. Agora está em forma de potência, coloca em forma de raiz. X será igual a mais ou menos, tem que colocar, a raiz quadrada de menos 49. X será igual a mais ou menos, agora observe, 49 tem raiz, seria 7, 7 vezes 7, 49, mas o valor é negativo dentro da raiz. Assim você não tem um número que é elevado ao quadrado que corresponde a menos 49. Se você falar que é menos 7, não, porque menos 7 elevado ao quadrado corresponde a 49. Porque qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Significa dizer que quando você tem um valor dentro da raiz que for negativo, vocês não irão dar sequência a essa resolução. Assim a solução aqui você encerra, você não faz mais essa parte. Você encerra aqui. Mas assim, agora, se não tem a raiz quadrada, quem vai ser o valor de x? Aí, nesse caso, você não tem solução para os números reais. Dentro dos números reais, você não tem. Você tem solução dentro dos números complexos. Mas como estamos trabalhando com os números reais,
Assim você vai colocar que a solução corresponde a conjunto vazio. Você pode representar assim ou só entre as chaves sem colocar nenhum elemento. Vamos para o próximo item. No próximo item aqui, você tem uma equação incompleta, com b igual a zero, vamos isolar o x. Fica 1x ao quadrado, aí está menos, aí ele passa para o outro lado, mais, é igual a 18. X elevado ao quadrado, se está em forma de potência, passa em forma de raiz. Se vamos tirar aqui esse expoente, vai ficar x, será igual a mais ou menos raiz quadrada de 18. Está em forma de potência, você passa em forma de raiz. Aí você não bota mais o expoente aqui, elimina ele. Assim vai ficar x será igual a mais ou menos que a raiz quadrada de 18. Como 18 não é um quadrado perfeito, você vai decompor. 18 divide por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Assim 18 é a mesma coisa de 2, que apareceu uma única vez, e o 3, que apareceu duas vezes, você bota aqui é 3 elevado ao quadrado, que 3 vezes 3 são 9. Assim, x corresponde a mais ou menos, quem é a raiz quadrada aqui? Quando está assim, forma, você corta esse expoente, ele sai fora da raiz, que vale 9, que a raiz de 9 corresponde a 3, aí fica fora da raiz. Corta o expoente 2, quem tiver expoente 2, e permanece dentro da raiz o 2, que não tem expoente 2. Aqui é simplificação de radicais. Assim, quem for elevado ao quadrado, você elimina e o termo que está aqui sai para fora da raiz. E o 2 permanece dentro da raiz. Assim, a solução, observe novamente, é um positivo, o outro negativo. Vai ser menos 3 raiz de 2 ou 3 raiz de 2. Para concluirmos, vamos para o último item. Observe que esse termo aqui já está o 9 do outro lado, não tem problema. Se você voltar para cá, vai ter que voltar ele para lá do outro lado, assim, desse jeito que está. Vamos só dar sequência. Vamos isolar o y. Pode ser qualquer variável, não tem problema, o processo é o mesmo. Y ao quadrado será igual. Deixa o 9 aqui e o 16. Observe que ele está junto, ele está multiplicando, ele vai passar em forma de divisão. Fica embaixo. Se no outro não passou dessa forma, é porque não tinha, lá que subtende tem o número 1. Se eu for dividir por 1, 18 por 1 não muda nada. Mas se viesse aqui um 2, aí seria 18 dividido por 2, daria 9. Assim aqui você não deu para dividir porque era 1. Mas é quando é 16, tem que colocar embaixo. Aí agora, mas não dá para dividir 16, aí vamos extrair a raiz, está em forma de potência, passa em forma de raiz. Assim, y é igual a mais ou menos, que vai passar em forma de raiz quadrada de 9 dividido por 16. Y será igual a mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Assim, a solução, temos que y pode ser mais ou menos 3 quartos. Assim, conjunto solução, você pode ter menos 3 quartos ou mais 3 quartos. Assim, não esqueça, aqui o 9 já está do outro lado. Aí está multiplicando, passa dividindo. Está em forma de potência, passa em forma de raiz. Quem é a raiz quadrada de 9? 3, porque 3 vezes 3, 9. Quem é a raiz de 16? 4, porque 4 vezes 4, 16. Assim, um é menos e o outro é mais. Eu vou colocar mais um item aqui, para que eu possa reforçar esse negócio de isolar a equação. Vou colocar aqui, ó, 2x elevado ao quadrado menos, vou colocar aqui um valor, menos 8, que é igual a 0. Aí vamos resolver o mesmo processo, em forma do mesmo processo da equação do primeiro grau. A gente resolve, isola. Quem tem x fica antes, quem tem x depois. Assim está menos, passa mais, aí fica 2x ao quadrado, que é igual a 8. Está multiplicando, passa dividindo. Assim, 1x ao quadrado será igual a 8 dividido por 2. Aí, resultado, 1x ao quadrado será igual a 8 dividido por 2, 4. X será igual a mais ou menos, está em forma de potência, passa em forma de raiz.
raiz quadrada de 4. X será igual a mais ou menos, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Porque 2 vezes 2 são 4. Assim, a solução dessa equação incompleta é menos 2 ou 2. Você tem duas raízes. Observe que nesse tipo de equação do segundo grau, onde B é igual a 0, com a equação incompleta, você vai sempre isolar a variável no primeiro membro. Aí você vai ter sempre uma solução, um valor negativo e o outro positivo. Se dentro da raiz o valor for negativo, você não tem solução. Assim, o conjunto de solução será conjunto vazio. E se o valor estiver dentro da raiz não tiver um valor exato, como 18, você vai ter que decompor em números primos e agrupar de 2 em 2. Quem tiver o expoente 2, você elimina. E no caso, fica dentro da raiz aquele elemento que não tem o expoente 2. Assim for mais ou menos 3 raiz de 2. E quando tiver em forma de fração, você procura extrair a raiz do numerador e a raiz do denominador. Pronto, assim aqui são resoluções de equações de segundo grau com coeficiente B igual a 0, aonde você procura sempre isolar a variável no primeiro membro, seguindo o processo de uma equação do primeiro grau. Se está mais, passa menos. Se está menos, passa mais. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está em forma de potência, passa em forma de raiz. Revise e treine essas questões.